Uma providência a ser adotada de fundamental importância para a segurança do condomínio é providenciar um adequado sistema de proteção perimetral, capaz de impedir pessoas estranhas ou não autorizadas na área do condomínio. A proteção perimetral nada mais é do que o cercado colocado em torno das instalações do condomínio, que, por sua vez, deverá ser forte e resistente o suficiente para impedir ou dificultar sua violação. A proteção perimetral tem por função proteger o condomínio contra acessos não autorizados, obrigando visitantes, prestadores de serviços ou outras pessoas a entrarem no local pela portaria. Muito embora alguns condomínios utilizem grades, o ideal é que se use o muro, uma vez que ele não permite a quem está do lado de fora enxergar o que está se passando do lado de dentro. Se considerarmos que os condomínios normalmente possuem áreas como piscinas, playground, jardins e alguns até mesmo garagens a céu aberto, um criminoso teria mais facilidade em observar os hábitos e movimentos dos moradores, caso a proteção perimetral fosse do tipo grade. Mas isso se tornaria impossível se fosse um muro. O cercado deve ser alto o suficiente para impedir sua transposição por quem quer que seja. Recomenda-se a altura mínima de 3 metros, podendo chegar a 5 metros. No topo do cercado deve ser colocada uma rede de proteção, que pode ser de arame farpado ou qualquer outro material que cumpra a mesma função. Deixe uma zona livre externa entre o cercado e a via pública de aproximadamente 3 a 4 metros. E deixe também uma zona livre interna entre o cercado e as instalações do condomínio, de aproximadamente 15 metros. Essas medidas são necessárias para manter um espaço vazio, obrigando assim o eventual invasor a ter de se expor em campo aberto, o que chamaria a atenção do pessoal da segurança. Observa-se, no entanto, que nem sempre isso é possível, principalmente para prédios que já estão construídos, mas é uma regra fundamental a ser seguida para edificações futuras. É importante observar que a segurança de um condomínio começa pelo projeto arquitetônico. E não é por outra razão que as construtoras estão dando cada vez mais importância a esse aspecto, até há bem pouco tempo quase desprezado. O terreno deve ser preferencialmente plano, evitando acidentes geográficos e objetos de decoração capazes de ocultar o invasor, principalmente no período noturno. De forma geral, os projetistas gostam de colocar árvores e jardins no terreno que circunda o prédio. Isso embeleza, mas também contribui para ocultar invasores, bombas, aparelhos de escuta ou outras ameaças. Caso o condomínio queira manter paisagens no local, é aconselhável a manutenção de árvores mais finas e vegetações mais baixas, capazes, assim, de impedir que alguém se esconda atrás delas. O condomínio deve tomar todas as providências necessárias para a manutenção da segurança das instalações elétricas do local, com o objetivo de evitar acidentes e desperdícios, bem como para garantir a iluminação satisfatória em todos os ambientes. Procure iluminar corretamente as áreas externas, como jardins, churrasqueiras, piscinas e outros ambientes. Evite a existência de pontos escuros. Providencie para que a iluminação nas vias públicas e nos arredores das instalações do condomínio também seja satisfatória. Em casos de deficiência, peça a ajuda da companhia de energia elétrica responsável pela área. Procure instalar sistemas de iluminação de emergência nos pontos sensíveis do condomínio, que possam ser acionados automaticamente, em casos de queda de energia elétrica, principalmente na portaria e na garagem. O pessoal da manutenção deve estar em condições de restabelecer o mais rápido possível o fornecimento de energia elétrica quando o problema for provocado por fatores internos. Os porteiros e demais funcionários do condomínio devem ser treinados em questões relacionadas com a energia elétrica, visando garantir a segurança e evitar desperdícios. Somente pessoal autorizado deve ter acesso às instalações elétricas do condomínio.
Estudos indicam que a primeira coisa que os criminosos fazem é cortar o fornecimento de energia elétrica em casos de assalto ou atentados, uma vez que isso os abriga na escuridão. Além de neutralizar alguns equipamentos de segurança e dificultar o trabalho do pessoal da segurança. Se houver árvores ou vegetações nos arredores do prédio ou em torno das casas, providencie para que esses locais estejam bem iluminados, evitando assim que possam servir de esconderijo para criminosos. As instalações elétricas que oferecem riscos para a vida humana devem ser corretamente sinalizadas para evitar acidentes. Não deixe o condomínio no escuro, com a desculpa de economizar. Um fator muito importante na manutenção da segurança do condomínio é uma boa iluminação. Experiências em diversas cidades da Europa já mostraram que os índices de criminalidade geralmente caem quando a iluminação das ruas é eficiente. Geralmente o criminoso gosta de agir nas sombras. Então, iluminar corretamente o condomínio no período noturno é de fundamental importância para a segurança. Agora, nós observamos algumas falhas primárias nessa questão da iluminação. E uma delas geralmente ocorre da seguinte forma: o local onde o vigilante ou o porteiro fica no condomínio geralmente é iluminado. E os arredores do condomínio, o portão onde as pessoas entram, a porta da garagem, os jardins, geralmente ficam pouco iluminados. Então o que acontece? Quem está do lado de fora percebe todos os movimentos do porteiro ou do vigilante. E o porteiro e o vigilante, por estar no local claro, não consegue ver bem no escuro. Então, a lógica é ao contrário. Da escuridão, nós temos condições de ver bem a claridade, e não o inverso. Da claridade, nós não vemos na escuridão. Então, o ideal é que o local onde o porteiro fica, onde o vigilante fica, esteja o mais escuro possível no período noturno. E os arredores do condomínio, os jardins, os portões de entrada, enfim, aquele local onde o porteiro ou o vigilante observa, que esses locais estejam bem iluminados, porque um eventual invasor vai ter que se expor na claridade, se ele quiser entrar no condomínio, e ele não vai ter uma boa visibilidade de onde está a portaria. Ele não vai saber se tem um porteiro, 2, 3, enfim, ele vai ficar na insegurança. E ao contrário, o porteiro não. O porteiro vai estar num local escuro, vendo tudo o que está se passando na claridade. Então, esta é a lógica da iluminação em um condomínio no período noturno. Após garantir a segurança estática do condomínio, está na hora de providenciar a segurança dinâmica, ou seja, aquela segurança desenvolvida pelo elemento humano. Estudos indicam que em cerca de 95% dos casos de roubos, assaltos e outros crimes praticados em condomínios, os criminosos entraram pela porta da frente ou pela garagem, o que demonstra, assim, que um bom serviço de portaria pode contribuir diretamente para dificultar ou evitar a ação de criminosos. A portaria ideal é aquela que fica do lado de fora do prédio, fazendo com que a pessoa que queira entrar no condomínio tenha que antes passar pelo porteiro, para só depois ter acesso às instalações. Já a portaria que fica no interior do prédio é mais vulnerável, uma vez que a pessoa já está dentro do condomínio quando vai se apresentar ao porteiro. Isso facilita um eventual assalto, uma vez que basta render o porteiro para ter acesso às demais dependências do prédio. No caso da portaria externa, primeiro o porteiro deve identificar a pessoa e checar informações, para só depois, então, autorizar seu ingresso no interior. De preferência através de um mecanismo automático de abertura da porta principal. O sistema se torna ainda mais seguro se funcionar com 2 porteiros, um na parte externa e outro na parte interna do prédio. Assim, o porteiro do lado de dentro só abre a porta se o porteiro do lado de fora autorizar através de um sistema de comunicação. Os porteiros também podem combinar códigos ou senhas para evitar que a porta seja aberta em casos de suspeitas em relação ao visitante, ganhando tempo assim para acionar a polícia. Com relação aos moradores, o controle de entrada no condomínio pode ser feito através de vários sistemas de controle de acesso.
Existe no mercado uma grande variedade desses sistemas, como crachás com código de barras, senhas numéricas ou leitura de mãos ou íris, dentre muitos outros. Cabe à administração do condomínio adotar aquele que mais se adapte à sua situação particular. O acesso às garagens também deve possuir sistemas de identificação dos carros e motoristas. De preferência, deve existir uma guarita com vigilante armado nas proximidades da entrada da garagem, para dar cobertura aos ocupantes que nela ingressam, principalmente no período noturno. É importante evitar também a existência de árvores, vegetações ou objetos capazes de ocultar algum criminoso nas proximidades da entrada da garagem. A área deve estar sempre limpa, iluminada e ter a melhor visibilidade possível, tanto para o motorista que chega ou sai, como para o vigilante. Com relação aos porteiros, é importante que sejam constantemente treinados e reciclados, de preferência com exercícios práticos e simulações, fazendo assim com que se mantenham sempre atentos e motivados para o trabalho. Pesquisas realizadas nos grandes centros urbanos já constataram que cerca de 90% a 95% dos casos de invasão de condomínios, de roubos, de atentados, de sequestros, os criminosos entraram pela portaria, pela porta da frente. Então o treinamento do porteiro é muito importante para a manutenção da segurança. Mas o que se observa muitas vezes é que o porteiro trabalha desmotivado. Muitas vezes é comum a gente ver um porteiro indo para o seu local de trabalho e levando consigo jornais, revistas, rádio de pilha, uma garrafa de café. Então, na realidade, ele não vai vigiar, ele não vai estar atento para a segurança. Ele vai apenas cumprir uma tabela, ele vai cumprir um horário. Por que ele tem essa atitude? Porque ele está desmotivado. Para ele aquilo não é interessante, é apenas um emprego e ele não se sente importante dentro daquela função. E uma das maneiras de quebrar essa rotina, de motivar o porteiro, é treiná-lo constantemente, é fazê-lo participar de palestras, de grupos de estudos, fazer reuniões no condomínio, para que haja uma motivação para que esta rotina não ocorra. Então é muito importante esta motivação do porteiro e dos vigilantes que ali trabalham para a segurança do condomínio. Uma coisa muito importante também na portaria é o porteiro ser treinado para executar medidas de segurança, sempre. E essas medidas de segurança devem ser executadas de uma forma enérgica, positiva, porém educada. É muito importante que ele diga para o visitante, para a pessoa que está chegando no condomínio, que existem normas de segurança a serem cumpridas e que ele precisa cumpri-las e que pede a colaboração desta pessoa. Então, essa forma gentil, digamos, de tratar a questão acaba despertando a colaboração do visitante, da pessoa que está indo ali. Se for uma pessoa de bem, ela não vai ter nenhum problema em colaborar com o porteiro e cumprir as normas de segurança. Se for um criminoso, uma pessoa mal intencionada, ela já vai ficar um pouco arredia, já vai ficar um pouco desconfiada, vendo que ali existe um sistema de segurança em funcionamento. Isso é muito importante para a prevenção. Quer dizer, se a pessoa estiver fazendo um levantamento do local para futuramente praticar um crime ali, ela já vai perceber de cara que na portaria já existe um sistema de funcionamento muito rígido, um sistema de segurança em funcionamento, sistema esse muito rígido, e ela vai ter dificuldades talvez ali para levar à frente o seu plano. Então a prevenção começa aí, na postura do vigilante, logo na entrada do condomínio. No manual que acompanha este videocurso, você encontrará todas as informações técnicas sobre sistemas de controle de acesso. Uma das maiores preocupações de síndicos e ocupantes atualmente são os furtos e assaltos praticados com intensidade cada vez maior e de forma cada vez mais audaciosa pelos criminosos contra os condomínios.
Na maioria absoluta dos crimes praticados contra condomínios, os criminosos entram pela porta da frente, ludibriando os porteiros ou vigilantes. Para evitar isso, é importante conhecer os métodos e ardis desses criminosos, para poder impedir e neutralizar suas ações. Recentes pesquisas realizadas no eixo Rio-São Paulo conseguiram identificar os principais disfarces utilizados pelos criminosos para ingressar em condomínios, com o objetivo de furtar, roubar, sequestrar ou mesmo para fazer um levantamento prévio do local com a finalidade de realizar assaltos em grande escala contra todos os moradores, como tem acontecido em várias regiões do Brasil. Vamos mostrar a seguir quais são esses disfarces e qual o procedimento a ser adotado pela portaria ou pelos moradores para evitar que tais pessoas entrem no condomínio. O tipo funcionário de concessionária de serviços públicos se apresenta para fazer reparos, consertos ou inspeções. Alega ter sido chamado por determinado morador. O porteiro deve pedir a sua identidade ou crachá com foto da empresa para a qual trabalha, além da ordem de serviço específica para aquele local, naquele dia e naquele horário. O porteiro só deve autorizar o ingresso no condomínio após obter a confirmação do morador que solicitou os serviços. Outro caso é quando se apresentam como policiais ou fiscais, dizendo que vão checar uma denúncia ou fazer uma investigação. Geralmente agem de forma arrogante e prepotente, demonstrando muita autoridade. Os porteiros não devem se intimidar com o comportamento do visitante e pedir a apresentação de credenciais. Devem também tomar nota dos nomes, cargos e órgãos a que pertencem. Em caso de dúvidas, devem telefonar para a repartição e confirmar a veracidade dos dados. É importante observar que, mesmo em se tratando de autoridades legítimas, é sempre desejável que circulem pelo condomínio na companhia do síndico ou de algum funcionário. O tipo elegante apresenta-se bem vestido e se comporta como se fosse pessoa importante, com certo ar de arrogância. Caminha depressa, olhando para o relógio como se estivesse atrasado, ou falando ao celular, como se estivesse tratando de um assunto muito importante. Vai simplesmente entrando, sem nem olhar para o porteiro. O porteiro não deve se impressionar com a aparência do visitante. Deve pará-lo e fazer o procedimento normal de identificação, como é feito com qualquer outra pessoa que queira ingressar no condomínio. O tipo banhista anda em roupas de banho e dá a impressão de que estava na piscina do condomínio e saiu para a rua pela garagem e agora está retornando pela entrada principal. Caso não sejam reconhecidos pelo porteiro, devem ser parados e identificados. Se alegarem amizade ou parentesco com moradores, tal informação deve ser confirmada antes de permitir a entrada. O tipo entregador de encomendas apresenta-se como entregador de pizza, flores ou outro objeto qualquer, pedindo para subir até determinado apartamento ou ir a uma determinada casa. O porteiro deve confirmar a encomenda com o apartamento ou casa referida e, de preferência, pedir que o morador venha receber a encomenda na portaria, ao invés de autorizar a entrada do entregador. Alguns condomínios já adotam uma espécie de office boy interno, ou seja, um funcionário com a função específica de receber e entregar encomendas nas casas ou no interior do prédio. Os condomínios modernos e de grande porte já possuem uma central de encomendas encarregada de recebê-las e distribuí-las dentro do condomínio. O tipo conhecido aproveita-se quando um ou mais moradores estão entrando no condomínio e pega uma carona, geralmente puxando conversa com um deles, dando a entender assim ao porteiro que são conhecidos e que estão juntos. Se o porteiro não reconhecer a pessoa como, de fato, amiga ou parente do morador que está entrando, deve parar ambos e confirmar se estão juntos e se a pessoa pode entrar com ele. O tipo voluntário se apresenta na portaria dizendo que um ou mais moradores têm o hábito de fazer doações para instituições de caridade, pedindo para entrar e visitá-los.
O porteiro deve consultar os moradores citados e pedir para que, caso seja de seu interesse, desça ou vá até a portaria ou sala de visitas para conversar com o representante da instituição. O tipo corretor se apresenta sozinho ou em pequenos grupos, dizendo ser corretor de imóveis e que vai inspecionar ou avaliar determinada casa ou apartamento. Se a casa ou o apartamento em questão estiver desocupada, o porteiro deve solicitar identificação profissional e telefonar para a imobiliária para a qual disse trabalhar, pedindo confirmação do envio daquele profissional para aquele condomínio, naquele dia e naquele horário. Caso o imóvel esteja ocupado, o porteiro deve confirmar se o morador está sabendo daquela visita. Se não houver confirmação, o